a Câmara, então, encerrou essa sessão de votações com a discussão do projeto sobre armas e passando essa discussão, concluindo a discussão na sessão de amanhã com a possível votação desse projeto. Então, aqui os deputados aprovaram hoje já um projeto que teve a urgência aprovada na semana passada e agora a proposta sendo aprovada pelos deputados, enviada ao Senado, desse projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para tipificar o crime de induzimento e de mutilações, de automutilações de crianças e adolescentes. Esse projeto foi criado porque no Código Penal não havia apenas a tipificação do crime de indução ao suicídio. Então agora esse novo projeto de lei inclui punições para quem induzir ou incentivar crianças ou adolescentes a se ferirem, a se automutilarem e até a cometerem suicídio. A pena vai de 1 a 3 anos de prisão em caso de lesão corporal grave e de 2 a 6 anos de prisão em caso de morte. A proposta também surgiu dos recentes casos de redes sociais, de desafios virtuais, onde jovens são estimulados nas redes a cumprirem missões, jogos, desafios, tarefas autodestrutivas. E esse projeto foi criado para tentar proteger essas crianças, principalmente as mais frágeis emocionalmente ou com problemas psicossociais, que poderiam ser mais suscetíveis a esses desafios, a essas induções. E aqui, então, a grande polêmica da semana é o projeto que trata sobre o porte e a posse de armas de fogo. O deputado Alexandre Leite, ele apresentou um novo parecer, tentando chegar a um consenso a essa proposta, mas a oposição ainda tem sérias críticas ao texto, ao projeto, e faz a sugestão de que seja votado aqui em plenário apenas a permissão de porte e posse para a categoria de colecionadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo. Mas essas alterações ainda não foram feitas. O texto permite que mais categorias de pessoas tenham direito a portar, a andar armado com uma arma registrada pelo Comando do Exército ou pela Polícia Federal a partir dos 21 anos de idade para a compra de armas e 25 anos de idade para o porte de armas. Aqui ao meu lado, 2 deputados que participaram ativamente aqui desse debate, a deputada Rosângela Gomes, do Republicano do Rio de Janeiro, o deputado Domingos Salles, do PSDB de Minas Gerais. Eles vão debater um pouquinho com a gente a importância do debate, toda essa polêmica do projeto sobre armas. Deputada Rosângela, a discussão adiada para amanhã, a senhora acredita que é possível votar esse projeto? Eu acredito que, no meu ponto de vista, ainda não há um entendimento por parte do plenário. Veja bem que o meu próprio líder, ele é a favor da proposta. Eu, particularmente, sou contra, uma vez que o partido liberou a bancada. Sou contra porque sou do Rio de Janeiro, Domingos sabe disso, e nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje enfrenta indicadores altíssimos de violência. E, no meu entendimento, a liberação, o registro, a posse com mais facilidade, isso aumentará a lesão, a mortalidade da população. Crianças, adolescentes, senhores e senhoras, vocês têm tido diversas notícias no Rio de Janeiro de bala perdida. Enfim, eu entendo que não é liberando com mais facilidade o porte que nós defenderemos a população. Entendo que nós devemos fazer planejamento familiar. A educação que o Brasil precisa não é essa que está posta aí. O ensino fundamental tem que ter uma nova roupagem. A educação, eu entendo que tem que ser na integralidade, com muita cultura, esporte, né, com muita ocupação da juventude, para que a gente no futuro próximo tenha um país, um estado mais seguro. Então, no meu entendimento, a proposta e o relatório do deputado Alexandre Leite, que fez assim com muita dedicação, mas dentro do plenário eu acho que ainda não há um entendimento para que a gente possa votar essa matéria e efetivamente liberar o registro, a posse de arma de fogo na nossa nação. Deputado Domingos Salles, a gente vê aqui que é uma questão além da disputa entre governo e oposição, né? São mais questões de foro íntimo, questões de convicções entre os deputados,
sobre essa análise de se é necessário aumentar o número de pessoas com direito a ter o porte de arma de fogo ou não. O senhor é favorável ao porte de armas? Olha, veja a beleza da democracia. Esse é o sentido de estarmos aqui, de termos um parlamento que represente todo o povo brasileiro. E é claro que numa democracia você não vai conseguir um consenso absoluto. A democracia, ela tem a natureza da divergência de opinião. Isso é saudável. Rosângela é uma deputada que eu respeito profundamente. Aliás, praticamente tudo que ela falou eu concordo. As questões da educação como prioridade, né, da valorização da vida, as dificuldades que ela vive no Rio de Janeiro, que o Brasil inteiro é testemunha disso. Por outro lado, eu tenho um entendimento divergente no que diz respeito ao direito do cidadão de bem, que é a grande maioria do povo brasileiro, de poder se defender. Porque, na verdade, é uma coisa absolutamente clara. Não há como a segurança pública, né, fazer a defesa de todos os cidadãos de bem. Isso está provado aí diariamente. Eu vivo muito na zona rural, eu sou veterinário, eu sou um homem muito ligado ao campo. Imagine se na cidade a gente não consegue a presença da polícia para nos proteger dos bandidos, né, dos criminosos, e na zona rural, e nos lugares mais distantes, se a pessoa não puder ter uma arma, mas não é sair distribuindo arma por aí. É bom que fique claro que o projeto que nós estamos votando não diminui em praticamente nada as exigências para que alguém possa ter a posse, não é nem o porte, a posse. A pessoa, para ter a posse, continua tendo que ter certidão negativa de qualquer questão criminal, não pode nem estar respondendo o processo criminal ou sendo investigado, fazer parte de um inquérito. Ela tem que ter o comprovante de que fez um curso, habilitação técnica, habilitação psicológica, endereço certo, ocupação remunerada, para que fique claro que a arma não é para garantir sustento para ela e correr o risco de enveredar para o crime. Ou seja, uma pessoa de bem, um trabalhador, um pai de família, terá a posse da arma para ele se proteger, ele se defender, porque infelizmente essa é uma realidade do mundo de hoje. Os bandidos estão armados. Essas balas perdidas lá no Rio, elas não só começaram há muito tempo, mas estão aumentando. Por quê? Por que que os bandidos têm tanta facilidade para ter uma arma? E por que que uma pessoa de bem, mesmo cumprindo todas essas exigências, hoje ela chega e pede à Polícia Federal, a Polícia Federal simplesmente diz: tá bom, você cumpre todas as exigências, o Brasil é um país democrático em que houve um plebiscito e o povo, na sua ampla maioria, disse que o cidadão tem direito a ter arma, mas eu, delegado, vou te negar o direito de ter a arma. É só isso que está mudando. Está dizendo que se a pessoa atender todas as exigências, o delegado terá 20 dias para entregar a autorização para ela adquirir a arma de acordo com o que a lei prevê. Ou então para negar, dizendo por que está negando. E com um detalhe, se for uma vítima da Lei Maria da Penha, uma mulher sendo agredida com ameaça de morte, ele terá que em 10 dias, ela preenchendo todos os requisitos e querendo ter a arma para se defender, em 10 dias ela terá preferência. Obviamente uma mulher que fez o curso, que tem todas as exigências, cumpre todas as exigências da lei. O porte continua mais complicado e eu até antecipo que eu mesmo tenho algumas restrições. O meu partido também tende a liberar, né, a bancada, porque tem alguns que pensam de uma forma, outros de outra. Eu entendo que o cidadão de bem tem que ter o direito de se defender, mas ainda assim cumprindo todas as exigências da lei. Não é sair por aí comprando arma pela internet, vendendo arma de qualquer maneira, como aliás ocorre em alguns países. É ter a arma sendo adquirida legalmente, registrada, para se defender. Sobre isso, esse ponto que o deputado Domingos Fabbio falou, sobre as mulheres que estão sob medidas protetivas após violência doméstica, a senhora acredita que elas poderiam se sentir mais seguras podendo adquirir uma arma de fogo? Bom, eu acredito que a arma com certeza seria um instrumento de defesa, mas volto ao início.
A educação ainda é a melhor porta para se educar um povo. Se não houver educação, para mim não há condições de você garantir a ordem social. Não é armando a sociedade que nós teremos tranquilidade. Veja bem, como o nosso querido deputado Domingos falou aqui, eu também tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele. Mas você sabe que no Brasil, infelizmente, se tem jeitinho para tudo. Então, eu tenho certeza que um indivíduo conseguirá um atestado com facilidade, vai dizer que fez o curso e não fez. E como nós, brasileiros, temos diversos exemplos de pessoas que não têm um mínimo de equilíbrio, uma pessoa, quando passa no trânsito, ganha uma fechada, já é o suficiente para xingar, parar, revidar. Imagine com uma arma na mão. Eu temo muito a essa questão da posse, do registro. Eu acho que nós temos que amadurecer e muito essa discussão, porque, veja bem, em alguns países é liberado. E olha que entra a gente nas escolas, matando professores, jovens. Eu acredito que liberar o porte não é a melhor maneira. Acredito que a educação é a base, é o princípio para tudo. Até no caso da violência doméstica, contra a violência contra idoso, contra a criança. Se o indivíduo não tiver uma formação, uma capacidade de entender que ele não pode fazer mal à sociedade, então acho que teremos que fechar a porta do nosso país e ir embora para outro lugar. Para concluirmos, deputado, você acredita que no plenário aqui houve até uma discussão sobre isso, sobre os clubes de caça, os clubes de colecionadores, de atiradores, serem usados como fachada justamente para obterem essa facilidade de conceder o treinamento, um certificado de treinamento, serem usados para pessoas que queiram ter essa facilidade de ter o porte de armas. Você acredita que pode acontecer esse tipo de uso? Olha, eu acredito que não, porque se alguém fizer isso, está cometendo um crime, vai perder o seu direito ao porte e ainda responder criminalmente se ele tiver, né, o direito ao porte e tentar transferir isso para ter. Nem tem como ele transferir. É bom a gente esclarecer, né, que o que a Rosângela coloca, eu também concordo. Você não pode dar uma arma para uma pessoa sair portando por aí, né, só porque ela fez o requisito da posse da arma. Aí entraria naquilo que ela exemplificou do trânsito. O que eu defendo é que o direito à posse é diferente do porte. A posse é você ter a arma na sua casa ou a posse no ambiente de trabalho em que você se defenda. Se alguém entra ali para, de alguma forma, colocar em risco a sua vida, a vida da sua família, você ter como se defender até que a polícia chegue, até para que você se feche em algum lugar e demonstre que você está preparado para não ser, né, tão frágil à condição que o assaltante ou o criminoso quer te submeter. Isso é diferente de porte. Porte, eu continuo tendo entendimento, ou seja, colocar a arma na cintura, sair com ela por aí, é para quem exerce atividades de segurança, é para quem exerce atividades de risco, é para quem exerce atividades com um nível muito maior de rigor. Para observar isso. Então, eu entendo que nós nunca vamos chegar a um consenso absoluto. Falar, olha, 100% a favor ou 100% contra. É o voto que vai resolver isso. E é claro que o voto vai ter aqueles que são simpáticos à minha tese, outros são simpáticos à tese da Rosângela. Nós precisamos de amadurecer isso no Brasil, até para que o cidadão compreenda o nosso papel. Não tem como eu agradar 100% das pessoas, ou ser aquele político falso que fica em cima do muro, ou me omito numa questão como essa. Eu prefiro assumir o risco de desagradar alguns, como a Rosângela vai desagradar outros, que lá no Rio, às vezes, se sentem inseguros porque não pode ter uma arma e sabe que está, muitas das vezes, cercado em determinadas regiões da cidade, por bandidos armados. Então, nós precisamos de enfrentar esse problema com responsabilidade. Por isso eu defendo a posse da arma, atendida todos os cuidados legais, ela é um instrumento importante também para que você tenha uma sociedade, eu diria até mais pacífica. Agora, sem dúvida que a educação são valores intangíveis, são valores sublimes. Só que nós não podemos esperar o seguinte, eu vou continuar investindo só na educação e não vou reprimir o crime, aí nós vamos ser reféns dos bandidos. Eu acho que são as duas coisas.
educar as nossas crianças, cuidar para que a gente tenha uma sociedade mais solidária, mais respeitosa, mas também demonstrar para os bandidos que eles não vão nos submeter à vontade deles. Portanto, estarmos preparados também para combater quando é necessário. Muito obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Vamos acompanhar o debate amanhã aqui na sessão. Muito boa noite. Boa noite. Então, a Câmara retoma, na tarde desta quarta-feira, os debates sobre esse projeto de armas de fogo, o projeto que tenta ampliar o porte e a posse de armas de fogo para mais categorias de pessoas. O texto do deputado Alexandre Leite, que é o relator desse projeto, recomenda a liberação do porte de arma para oficiais da Justiça, oficiais do Ministério Público, agentes e guardas prisionais, guardas portuários, agentes de segurança socioeducativos, agentes de trânsito e para integrantes dos órgãos policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados. Nós ficamos agora com a programação da TV e da Rádio Câmara.